Boa noite, meus irmãos. Eu vou ler aqui a Bíblia em Efésios, capítulo 6, os versos 1 ao 4. Eu vou ler do 1 ao 3. O 4 eu vou citar depois para os irmãos, tá bom? Efésios 6, de 1 a 3. Vamos lá? Diz assim: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Nosso Deus, nós estamos nos colocando diante da palavra do Senhor. Rogamos, ó Deus, que nos instrua por meio dela, que nos ensine, ó Deus, o que o Senhor tem desejado nos ensinar, Pai, para esse momento, e que nossos corações, ó Deus, possam estar férteis para receber a boa palavra do Senhor. Transforma-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas limitações, no nosso entendimento, mas também, ó Deus, na nossa prática, para que nós nos aproximemos, nos acheguemos mais a Ti. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Recebe também nossas orações nessa noite. Recebe nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós lemos Efésios capítulo 6, e a pergunta de hoje é: qual é o quinto mandamento? A gente trabalhou os 4 primeiros. E a resposta é em Êxodo 20:12, né? O quinto mandamento é: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo, ele vai, depois eu vou citar isso aqui, mas Paulo, ele vai então trazer esse mandamento para o Novo Testamento, para o cristianismo. Para que ninguém pense que lá o povo entrou na terra prometida, terminou com Israel. Não. E Paulo vai trazer, olha, honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Continua. Ele continua. E às vezes a gente não pensa na seriedade desse mandamento, né? O honrar pai e mãe. A gente ouve tanta coisa e nós mesmos temos que tomar cuidado, porque eu não tenho mais pai nem mãe. Mas a ideia desse mandamento é interessante, mas ele não é preso unicamente a pai e mãe. Aqui está específico, honra pai e mãe, mas a abrangência, porque os mandamentos, eles são pequenos, eles são resumidos. Quando você olha o mandamento, você precisa olhar para ele e também entender o que as Escrituras falam com relação a isso também. As Escrituras vai trabalhar a ideia de autoridade sobre nós. Pais são autoridades, mas não são só os pais que são autoridades. Existem outras pessoas, outras esferas de autoridade sobre as nossas vidas. Mas aqui está bem específico: honra teu pai e tua mãe. E a gente precisa tomar cuidado com isso, dado a forma como se tornou tão banal, né? O tratamento com relação aos mais velhos, principalmente pai e mãe. Principalmente pai e mãe. Nós estamos aí nos 10 mandamentos, tá? Esses são os mandamentos morais. Eu sempre gosto de lembrar que não são os cerimoniais mais. Os cerimoniais, eles realmente vão interromper ou vão mudar, vão sofrer mutação, né? Jesus vai mudar as coisas porque Deus assim previu. Mas esses não. Esses vão estar se repetindo nas Escrituras, nós vamos encontrá-los no Novo Testamento, mantidos para nós, todos os 10 mandamentos. Então, a obediência a eles é o que Deus espera de nós, como servos dele. Essa é a forma, meus irmãos, de nós sermos verdadeiramente bem-sucedidos. Todo mundo está querendo saber como eu me torno bem-sucedido, né? E buscando métodos e meios. Ok, a gente quer ser um bom profissional, queremos ser o melhor nisso ou naquilo, mas a ideia de uma vida bem-sucedida, se ela não contemplar primeiramente a obediência e a vida com Deus, ela perde sentido. Vai chegar um dia que alguém que é muito bem-sucedido aqui vai estar frustrado, porque ele não é feliz de fato.
Esse é o ponto que os homens não enxergam e se frustram mesmo. Pessoas vivem corrigindo coisas, fazendo coisas, construindo coisas, conquistando coisas, né? Buscando galgar posições, mas por mais que isso seja útil, na maioria dos casos, e bom, ela não é a razão da nossa felicidade. A razão da nossa felicidade precisa estar em Deus. Partindo então de Deus para as demais coisas. Então, queremos ser bem-sucedidos, obedecendo a Deus, os mandamentos de Deus. Aí tira de nós o sucesso, né? Que as nossas conquistas nos proporcionam. Não adianta. Isso não nos aproxima mais de Deus. Ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa obediente, né, no serviço, uma pessoa que cumpre seus compromissos, isso é ótimo, isso é bom, mas é esperado de um servo de Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos que nós vimos, eles estão ligados diretamente a Deus, que nós chamamos de relacionamento vertical. Tem a ver com a nossa adoração ao nosso Deus, que é nosso Salvador, nosso sustentador, é o nosso provedor. Esses 4 primeiros mandamentos estão falando conosco sobre esse relacionamento nosso com o nosso Deus. Mas os demais mandamentos também eles estão relacionados com Deus, os outros 6. E como eles estão relacionados com Deus? A maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas vai também mostrar como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Percebam então que o relacionamento horizontal precisa ser uma derivação, alguma coisa que venha do vertical, que parta do nosso entendimento de quem é Deus, nosso temor, nossa obediência a Deus. Então, essas coisas não são distintas uma da outra, elas estão relacionadas, interligadas. Adoramos a Deus, amamos e cuidamos do nosso próximo, porque nós amamos a Deus e o Senhor nos ama. É impossível a gente afirmar que ama a Deus e que serve a Deus quando nós ignoramos, né, as necessidades das pessoas que estão ao nosso lado, o cuidado, de alguma forma, o cuidado com ela ou com os nossos semelhantes. Então, uma coisa só funciona se a outra estiver ok. Vocês percebam que muita gente que faz benefícios, quando ela não teme a Deus, algumas coisas no benefício dela sobressaem, né? Ela às vezes uma quantia boa, mas ela quer ser reconhecida. Ela quer que vejam o que ela está fazendo. Que ama a Deus não está preocupado com isso. Ele está fazendo realmente para Deus. Qual é o melhor que eu posso fazer? Não importa, né? Se alguém precisa conhecer isso. Não precisa. E aí Jesus vai ensinar sobre isso, né? Você não deve requerer, né, um reconhecimento daquilo que você faz, do que você doa, do que você dá. Aí, nesse sentido, então, Deus vai ordenar aos seus filhos que honrem os seus pais. Né? Filhos de Deus, honrem os seus pais. Esse mandamento ele é generalizado, ele é para todo mundo, não é só para os crentes, é óbvio. Mas eu vou falar um pouco sobre isso também, a diferença que faz. De qualquer forma, meus irmãos, esse é um excelente princípio para os propósitos de Deus, os propósitos da criação, honrar os nossos pais, né? Honrar aqueles que nos criaram. E por que é um bom princípio? Porque a honra aos nossos pais está diretamente ligado, né, com o princípio, usando uma expressão bem comum, né, que é a célula máter da sociedade, que é a nossa família. Então, olha como que Deus está trabalhando as questões. Por onde Deus está começando? Deus não está começando lá de fora para dentro, Ele está começando de dentro para fora. Uma sociedade bem estruturada, ela começa a partir de famílias bem estruturadas. Agora, famílias bem estruturadas, meus irmãos, em sua maioria, ela está relacionada com o cristianismo. O cristianismo transforma as pessoas e os lares também. Aí ele transforma também a sociedade.
Eu conversava com um rapaz ontem aqui sobre aquele vídeo da Letônia, que um jovem, né, fala. Vocês que ouvem falar nem conhecem muito bem o que aconteceu na Letônia. Ele falando sobre isso. Eu estava lembrando que o que está acontecendo na Letônia e aqueles países do leste europeu é muito diferente do que está acontecendo aonde? Na Europa, no ocidente europeu. Por que é diferente? Enquanto a Europa está morrendo espiritualmente, essa é a realidade que a gente vê, o leste europeu está ressuscitando, como se das cinzas. Porque no leste europeu, as forças comunistas, né, soviéticas principalmente, tentaram sufocar o cristianismo. Cristãos foram perseguidos e mortos, porque eram cristãos. E ele fala isso no vídeo. Isso não aconteceu só ali, não. Né? Vários países, praticamente quase todos os países do leste europeu. O que aconteceu na Europa? Na Europa não houve nenhuma pressão de guerra para massacrar, né, a atividade cristã. Os diabos ou outras formas. Então, onde foi tentado sufocar, ressuscitou. Porque ninguém destrói a obra de Deus, nem na Europa. Mas a Europa, a sutileza, né? Substituições, esquecimentos, falta de prática. Então, aqueles países na Europa que ainda hoje têm cruz, né, nas suas bandeiras, são muitos. Isso já não tem mais significado para eles, tanto significado para aquelas pessoas como tinha antes. Porque, meus irmãos, algum momento o cristianismo, as famílias exportaram, a partir delas mesmo, o evangelho para fora da igreja. E aí, por isso que eu falei, ou eu tentei falar agora há pouco, né, que nós, como cristãos, a gente leva uma certa vantagem sobre a sociedade de uma forma geral que não é cristã. Porque nós conhecemos Deus. O nosso convívio familiar é a partir do temor nosso a Deus. Quando nós lemos, obedeçam, né, e honrem seus pais, respeitem seus pais, para nós, isso tem sentido. Faz sentido. Mas não vai fazer sentido para a sociedade de uma forma geral. Ainda faz em famílias tradicionais, que não são cristãs. Ou mesmo são católicas, não tão praticantes. Tem esse senso ainda, porque, meus irmãos, há alguma coisa que a tradição, ela vem preservando. Que a gente fala domingo sobre sexualidade, tem muito a ver com isso. O que se perverte com relação à sexualidade não é aceito. Não é só que a Bíblia condena, mas não é aceito pela própria sociedade. Grande parte das perversões. Mas o esforço brutal, através de mídia, de leis, que tenta mudar, né, toda essa situação. E aí, quando os lares são cristãos, há temor a Deus, há uma facilidade para a compreensão dessa responsabilidade pessoal de honrar pai e mãe. Nós devemos atentar também para o fato de que aqui está apenas um resumo, como eu disse, dos 10 mandamentos, tá? Todos os mandamentos que resumem. A Bíblia é muito mais ampla. Ela vai trazer uma porção de outras informações dentro desse propósito de honrar pai e mãe e honrar quem é a autoridade. Então, ela vai ampliar um pouco a nossa responsabilidade de honrar as pessoas que estão acima de nós, no sentido de que elas foram colocadas por Deus. Nós podemos pensar, saindo um pouquinho de pai e mãe aí, como governantes, como as autoridades policiais, né, e tantas outras. Pastores, em alguns casos os professores também vão entrar nisso aí, como autoridade. Tá? Deus coloca autoridades sobre nós, para que nós sejamos ajudados por elas. E a ideia desse mandamento, então, é que seja demonstrado o devido respeito a alguém que Deus colocou acima de nós. No caso dos pais, então, funcionam como cuidadores. Os pais, olha, eles cuidam,
Eles protegem, eles se ensinam, eles são os nossos provedores, eles nos disciplinam, e interessante que disciplina, né, nos remete ao amor de Deus. Nossos pais, então, nos disciplinam também. E é interessante quando se fala de disciplina, o filho grato, o filho sábio, ele é grato a Deus pela disciplina. Nesse caso, grato aos pais pela disciplina, né? Às vezes não acontece na hora, mas vai acontecer um dia. Eu já vi muito isso, assim, filhos falando, eu sou grato ao meu pai, alguém dando testemunho, eu sou grato ao meu pai pelas correções que ele me fez, pela disciplina que ele aplicou sobre mim. Por outro lado, a gente precisa ter em mente, meus irmãos, que o desrespeito ou a desonra, que é o contrário do mandamento aos nossos pais, então, vai constituir primeiramente uma desonra a quem? A Deus. Por isso que a consequência de não honrar, no caso, a desonra, é vida curta, né? Sobre a face da terra. Romanos 13, versos 1 e 2, eu transcrevi aqui o texto, vai afirmar que não há autoridade que não procede de Deus. Eu ainda estou falando assim dessa ideia das autoridades. E todas que existem foram por ele instituídas. Então, tanto os pais quanto as demais autoridades. Mas um pai e uma mãe é instituído por Deus para que cuide de nós. Em algum momento nós somos cuidados pelos nossos pais, né? É fácil a gente imaginar isso, né? Pega um bebê recém-nascido e põe ele na cama e deixa ele lá, para ele crescer sozinho. Claro que não, né? Isso é até impensável. Em contrapartida, então, é esperado dos pais que eles sejam dignos de honra também. A Bíblia cuida disso. Eu sempre procurei entender, meus irmãos, quando estou ensinando a relação de respeito, que quando a Bíblia fala que nós devemos honrar ou respeitar ou nos submeter, ela não põe a condição se. Tá? Eu digo isso porque no meio em que eu fui ensinado no princípio cristão, muitas vezes eu ouvi que eu mesmo já pensei isso, que vamos pensar na submissão da mulher ao homem, biblicamente falando. Né? Eu já pensei várias vezes, só se. Pior que não é só se. Né? Que aí a gente começa a criar uma opção de condição. É claro que vai haver coisa que não tem sentido. Né? Isso está fora de cogitação. Mas a gente, quando começa a falar se, a gente está botando, pode entrar com uma porção de coisa aí que Deus não está concordando com isso. Tá? A ideia, então, é que nós olhemos e honremos, olhemos para os nossos pais como pais e os honremos. Né? E os honremos. A maioria são pais preparados, que não amam a Deus, pode ser, mas eles têm princípios para nossas vidas. Então, não está preso a ideia só do pai cristão. Né? Todos são pecadores. Aí, Efésios 6,4, nós não lemos, mas eu falei que citaria, ele vai ensinar aos pais que não provoquem seus filhos a ira, mas que criem seus filhos na disciplina, no temor ou admoestação do Senhor. Então, há responsabilidade, é uma contrapartida, sim, mas não é um si. Nesse caso, se o pai não cria, ele deve ser obedecido. Não cria no temor do Senhor, por exemplo, ele vai ser obedecido e honrado, mas ele vai prestar contas a Deus pelo que ele não fez. É óbvio, né? Um filho, então, honrará os seus pais prestando cuidadosa atenção aos ensinos deles. O tempo todo, desde criança até adulto, né? Quando a gente fala, vem cá, faz isso, come isso ou não come isso. As primeiras palavras, mas depois vai até adulto. Não há limite, meus irmãos. Não há um tempo em que os filhos deixam de honrar os pais. Há um tempo em que eles têm as suas próprias vidas. Mas eles continuam e devem continuar honrando os pais. Deus olha para os pais com um olhar bem especial. Porque os pais são aqueles que deram continuidade ao plano de Deus,
que é procriar filhos, né, a imagem e semelhança dele, para a glória dele. Deus olha os pais com carinho e com alegria, né, botando algum tipo de expressão em Deus. Uma coisa que Deus requer neste ensino dos pais aos filhos é que quem Deus, por exemplo, o pai deve ensinar o filho quem é Deus, né? E o que Deus espera ou requer deles como filhos. E ensiná-los a viver para a glória de Deus. Isso faz parte, então, do ensino de um pai ao filho, que deve honrá-los, né? Os filhos, nesse processo de honra, eles devem obedecer, então, seus pais. Essa obediência se estende mesmo quando não estão na presença dos pais. Claro que eu estou falando para pessoas que já têm isso bem definido nas suas vidas. Mas há uma distinção muitas vezes, e muitos filhos, que enquanto estão na presença do pai, eles obedecem, mas longe, eles desobedecem. E como eu disse, é uma ordem, uma condição, né, de obediência e honra que vai se estender para a vida toda enquanto os pais viverem. Filhos, eles honram seus pais quando se dirigem a eles com o devido respeito, quando ajudam em suas necessidades, tanto físicas quanto materiais. Estava lendo um pouco sobre isso e alguém falando, né, escrevendo que há muitos pais que eles não têm condições financeiras resolvidas por vários motivos, às vezes por muitos medicamentos. Aqui na igreja nós temos esse tipo de exemplo. A gente tomar muito cuidado, né, para que não se inverta a situação, os pais continuarem cuidando dos filhos o resto da vida, né? A desonra de um filho aos seus pais, por outro lado, pode se dar quando maltrata os pais fisicamente, quando amaldiçoa os pais, quando deseja mal aos pais, quando foge da presença em ato de desobediência, escarnece, quando recusa aprender os seus ensinos, aquilo que o pai está ensinando, né? Quando não trabalha para aliviar a carga dentro de casa. Então, isso tudo é forma de não honrar os pais. E vai cair dentro do juízo de Deus com relação a não ter vida longa. Como Deus faz isso, né? Deus é quem sabe. Mas é bom pensarmos nisso. Hein? E a razão, então, que ele termina o mandamento, né, que está anexo aí a ordem de honrar o pai e mãe, é viver uma vida longa. Honrou, Deus vai cuidar para que tenha uma vida longa. Lá no passado, Deus deu ao judeu, né, terra prometida e cuidou daqueles que de fato honravam seus pais. E isso vai se aplicar a nós justamente por causa do que Paulo vai repetir isso aqui. Depois Jesus vai trabalhar nos evangelhos isso também. Mas Paulo deixa muito claro a questão da continuidade desse mandamento para os nossos dias. Não duvidem, porque há quem tente tirar isso de uso. Né? Isso foi lá, mas aqui não. Não, aqui continua. E aí, meus irmãos, esse tipo de desobediência ou desonra de um filho aos pais, né, vai demonstrar algum tipo de desequilíbrio e é um comportamento que vai refletir de forma negativa na sua vida. E desequilíbrio, esse comportamento contrário à palavra de Deus, vai refletir de uma forma negativa. Vida curta, porque normalmente, meus irmãos, esses filhos têm uma vida um tanto insalubre, uma vida indigna, muitas vezes, no mínimo ambiciosa, onde os pais são renegados, às vezes os pais são atrasados. Né? Honrar pai e mãe é uma coisa muito séria. É difícil a gente conseguir pensar nos detalhes. Mas não podemos esquecer que nosso Deus está olhando para isso com um olhar muito especial. E vai estar muito claro para nós, como ele falou para aquele homem, né? Para aquele homem que morreu, não Lázaro, mas o homem rico, que aquelas pessoas que estão lá, eles têm as escrituras. E essa passagem de honrar pai e mãe está muito clara, né?
das Escrituras. Por que você não fez isso? Você não agiu assim, né? Conhecendo a palavra e entendendo a palavra. Né? Quem não entende, pode ser até que não entenda, porque nem cristão é. Mas nós entendemos e devemos, então, zelar por isso. E a gente, meus irmãos, então, aqui não vai descartar, então, o juízo de Deus nesse ato de desonra em cima de alguém. Não significa, então, que todos os filhos que morrem jovens, eles foram desrespeitosos com os pais, é claro. É esse tipo de julgamento. Né? E como que Deus faz isso, só Ele sabe. Né? Eu nunca fui alguém que observou isso de forma a um filho. Já teve, né? A gente sempre na nossa vida a gente vai ver alguns exemplos que a gente imagina, olha, isso aí houve, esse filho não era fácil. E vai embora, né? O judeu, lá atrás na lei, ele tratava o filho que era desobediente, né? E extremamente desobediente, ele era levado ao juízo dos sacerdotes e julgado culpado, ele era morto. Imagina, né? Esse nível, a seriedade que os pais olhavam isso, a seriedade que o judeu olhava isso, para quê? Para que esse tipo de filho não fosse copiado no meio de Israel. Eu creio que isso, de fato, é muito sério, questão de honrar pai e mãe. E não nos esqueçamos que a desonra, a honra e a desonra têm a ver primeiramente com Deus. Honramos nossos pais, isso tem uma relação de honra a Deus. Desonramos, tem uma relação de desonra a Deus. É como o pecado, né? A gente nunca peca propriamente contra as pessoas, primeiramente contra Deus. Depois contra a pessoa. E vai ser Deus que vai assumir isso. E vai tratar dessa questão segundo a vontade dele. É isso, meus irmãos. Acho que poderíamos até pensar que essa honra que nós praticamos como filhos, né? Estou me colocando, vai produzir na família, a partir do filho mesmo, mas em toda a família, um ambiente de paz, tanto pessoal para aquele que pratica, mas também familiar e com certeza social. Vocês não imaginam o resultado de em termos de falatórios, né? Bom falatório. Quando uma casa, os filhos são tementes a Deus e obedecem os pais, honram os pais. Isso repercute positivamente. Quem está sendo glorificado nisso? Né? Nosso Deus sendo glorificado. Então, cuidemos para que isso seja uma realidade, né? E a gente possa ensinar as pessoas. E quando nós vermos algum distúrbio, a gente poder corrigi-los, né? À luz das Escrituras. Isso está errado. Né? Amém? Deus nos ajude a sermos esses ou filhos ou orientadores de filhos, não importa, né? Mas esse mandamento esteja bem claro para nós.